Obrigado, meu querido. Então assim, gente, 2026, nossas atividades no Ministério de Casais começa fevereiro, isso, Leandro e Roberta, é isso? Fevereiro, né? Fevereiro, começamos, e você é convidado a estar conosco. O nosso encontro de casais não são eventos, né? Não, fazer um encontro de casais é um evento. Não, irmão, nós trabalhamos com discipulado mesmo com casais. Nós mexemos com aquilo que tem que ser mexido, falamos aquilo que tem que ser falado e compartilhamos aquilo que é vida e renunciamos à morte. Muitas vezes você se fecha dentro da sua casa achando que é da sua maneira, é da tua forma, que do teu jeito vai dar certo, e na verdade o que você está trabalhando é com a morte na sua mesa. E nós, como Ministério de Casais da Casa, nós renunciamos à morte e estabelecemos vida. Ensinamos a ter vida, a viver em vida, a viver com vida em abundância. É isso que Deus tem para nós, amém? Cadê os irmãos aqui do louvor? Não vão ficar aí me olhando? Meu Deus do céu, só Jesus na causa, gente. Essa turma, só Jesus. Amém, gente? Nós estamos falando hoje, a nossa programação de hoje é que seja o nosso culto de Natal, e nós queremos, nossas crianças falaram sobre o Natal, foram ensinados sobre Natal, o nosso pessoal, nossos líderes também têm ministrado sobre isso essa semana. Chega mais um dezembro, calor, graças a Deus, amém? Para alguns, outros, desespero. Mas o mais importante é nós permanecermos naquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ensinado nesta casa. Nós falamos aqui que o ciclo espiritual nosso é março, tá? Então o nosso ano é, espiritualmente falando, em relação às atividades e planejamento, termina em março. 21 de março nós encerramos e iniciamos um novo ciclo. O ciclo de dezembro para nós é férias, é aqueles que conseguem viajar, aqueles que vão para Cancún, né? Que Deus leve em paz, aqueles que não vão, também que Deus mantenha o seu coração em paz, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de problema, amém? Aqueles que vão viajar, amém, que Deus leve você, que você desfrute bem da presença do Senhor lá onde você esteja, e não esqueça que você é crente. Amém? Não esqueça, você não esqueça, tá? Porque o diabo ele não vai esquecer. O inimigo ele não vai esquecer, porque nós somos conhecidos nos céus, mas também somos conhecidos no inferno. Lembre disso. Nós somos conhecidos lá em cima, mas também nós somos conhecidos pelos nossos inquiridores. E muitos deles, segundo a Bíblia, estão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então não coopere com o inimigo. As últimas palavras que nós temos trazido aqui é sobre cooperarmos com Deus, cooperarmos com aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Ontem à noite estivemos aqui o encerramento do Ministério Jovem, do Hope, e foi uma bênção. O pessoal do Ministério Dupla Honra, que ministra através da arte do pagode, evangeliza um grupo de missões que tem ganhado vidas em lugares que de repente eu e você nós não vamos, mas eles estão lá com um coração em Deus, com um coração em Deus. E foi bênção de Deus aqui ontem à noite. Os irmãos que estavam aqui puderam celebrar ao Senhor neste tempo. E chegamos numa época que precisamos falar do Natal, precisamos converger todas as palavras que temos entregue nos últimos 2, 3 meses num tema que é vital para nossas vidas, que é o nascimento de Cristo Jesus. Alguns cristãos, já dei alguns spoilers aqui, alguns cristãos têm dificuldade em aceitar a data de Natal. Alguns evangélicos, mais na área evangélica, têm uma resistência grande nessa questão da data do Natal. Mas eu quero falar para você que precisamos anunciar o nascimento do nosso Deus, o nascimento de Cristo Jesus, porque o motivo, todo o enredo bíblico que fala do seu nascimento tem um grande significado para todo o evangelho.
E muitas vezes você tem resistência à data do Natal, você foi ensinado que é só uma data comercial, para consumo, mas você não medita sobre o que significa o Natal. Não vou entrar nessa noite dentro de um estudo pormenor a questão do dia do nascimento de Jesus. Também não vou discutir sobre a data pagã a respeito dos deuses gregos, romanos, egípcios, que convergem nos mesmos dias ou nas mesmas épocas. Não quero entrar nesses pormenores, porque o que me interessa é falar daquilo que de fato me traz vida e nos traz vida, que é sobre Ele. Toda data na face da terra, todo dia na face da terra vai estar vinculado a alguma divindade pagã, todos os dias. Só que você levantar nesses dias, simplesmente se proteger de uma data pagã, do nascimento de Horus, porque não foi Jesus, foi isso, foi aquilo, e você esquecer do simbolismo do nascimento de Jesus, o que foi para a terra, o que foi para a humanidade, Jesus Cristo ter nascido. Poderíamos discorrer que ele nasceu no mês de abril, entre o mês de abril, poderíamos falar outras datas, sim, historiadores vão avaliar, e isso é fácil no seu celular. É só você colocar aí no Google, botar no GPT, vai te dar algumas datas aproximadas. Mas como a própria Bíblia fala que os tempos seriam mudados na reta final, e essa reta final já tem algum tempo que está acontecendo, nós estamos na reta final. Eu não posso me adeter na questão das especificações de dias, números. Eu preciso me deter no símbolo, no significado, na essência. E a essência é que ele nasceu. O significado é que Deus encarnou e veio até a terra. A essência do Natal é Jesus, o poder de Deus, a manifestação da glória do eterno, sendo materializado em carne. Algo que as religiões falavam tão mal. Algo que as religiões na face da terra sempre menosprezou, que foi a humanidade, que foi o ser humano. As religiões sempre tiveram os seus ritos, as suas formas, sempre foi trazer flagelo ao corpo, à matéria. Sempre o homem era deixado de lado, sempre quando se falava de humanidade era o pior do que se tinha. As divindades no meio das religiões eram sempre, se você tinha experiências com elas, você tinha que transcender, e o auge era a transcendência, era o abandono da matéria. O auge para todas as civilizações, para todas as religiões, era transcender da matéria, era sair da matéria, porque a matéria era má. O que ficava era você repreender a sua matéria, era bater, era sangrar, era fazer diversas situações. Mas então nessa mesma época, o que se faz biblicamente? Jesus, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, ele vem em carne, naquilo que era tão falado mal, aquilo que era tão banal, ele se faz carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Eu quero me deter nessa noite com vocês sobre a remissão da nossa identidade, o que Deus fez conosco na pessoa de Cristo Jesus. Nós falamos aqui os nossos últimos cultos, nos últimos 45 dias temos falado, tanto eu como o pastor Sean, temos falado a respeito de
de quem somos, de avanço, das promessas de Deus, de que em Cristo Jesus nós avançamos, que o Senhor não nos fez para estarmos estagnados, sem vida, que o Senhor nos fez para viver uma vida e uma vida em abundância. Essa é a promessa de Deus. E nós vimos aqui no último domingo, a respeito de Número capítulo 13, no verso 31, que falava a respeito de como nós nos vemos, falava de nossa autoimagem. Eu fiquei sabendo pelo pessoal da mídia que os nossos irmãos postaram lá depois a mensagem, porque tiveram problemas técnicos no domingo, e postaram lá, subiram no canal. Depois você pode ver se você deseja. Mas vimos aqui a semana passada o quão é importante você cuidar, desintoxicar a sua autoimagem. Porque sobre como você se vê, não vai te levar aos céus, óbvio. Falamos isso aqui. Como você se vê, não te leva à salvação, não te dá a salvação. Não te leva aos céus, não te leva à eternidade. Porque a eternidade, salvação é graça, misericórdia de Deus. É como Jesus te vê. É como Deus te vê. Então a forma como eu me vejo não me leva aos céus, mas determina o que do céu é manifestado na terra através de mim. Não me leva lá, mas determina o quanto dos céus vai ser manifestado através de mim. Porque se a palavra de Deus me fala que eu sou filho amado, que eu sou filho dele, sou filho dele, sou filho dele, que as promessas dele é real sobre a minha vida, se ele diz que ele está comigo, que há segurança nessa palavra, e se eu não me vejo como um filho, se eu não me enxergo como um filho, se eu me acho um trapo, se eu me acho um gafanhoto, se eu me acho um nada, você vai continuar se achando e não vai conseguir manifestar nada daquilo que Deus disse sobre você. Pastor, mas se eu morrer, vai para os céus, irmão, porque salvação é graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras. Então assim, presta atenção, porque você não tem manifestado aquilo que Deus disse através de você. Vai passar normalmente por aquilo que você se acha, por aquilo que você se vê, como você se vê. E nós aprendemos aqui a semana passada que aquilo que como eu me vejo determina até onde eu vou. Foi o que nós vimos em Número capítulo 13, verso 33. Como eu me vejo determina onde eu chego. Foi o que aconteceu com os espias, foi o que aconteceu com o povo de Israel, 40 anos no deserto, porque a forma que eles se viam não permitiam eles acessarem aquilo que Deus disse que era deles. Então, como você se vê, determina onde você chega. Pastor, não cheguei em lugar nenhum. Olha para ver como é que você está se vendo. Para observar se você não tem mais dado ouvido ao diabo do que aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te falado. Para observar se você não tem ouvido muito mais as vozes externas do que a voz do seu Deus, do eterno. Para pensar se você já passou dos 40, já está na casa dos 45, se você não passou mais tempo na sua vida permitindo que aquilo que as pessoas falavam, aquilo que os pais falavam, aquilo que os avós falavam, aquilo que os tios falavam, aquilo que os vizinhos falavam, teve maior peso sobre você do que aquilo que a Bíblia fala. Por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Porque você não lê a Bíblia. Porque você não passou por um discipulado. E não é sobre eu ser evangélico, não é sobre eu ser crente. É sobre eu saber o que é meu. É sobre eu saber a minha herança em Cristo. É sobre eu identificar aquilo que Ele disse que eu sou, o que Ele disse que é meu,
pelo poder dele derramado na cruz do Calvário, o que ele disse que é seu. A sua casa é sua, a sua família é sua, os seus filhos são seus, dignidade é sua. Foi isso que ele disse para você. Agora, como saber disso, pastor? Lendo a palavra. Não é ouvindo alguém falando, é você encarnando a palavra. Você pode passar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, o louvor vem para, de repente, só acalmar o seu coração, para conectar você em uma frequência onde o Espírito Santo quer falar com você. No louvor, se você tem facilidade de acessar rapidinho no lugar da adoração, você pode ser curado. Quem crê nisso? Você pode ser curado. Alguém do seu lado pode estar sendo curado no momento da adoração. Não é somente o ritmo, não é somente o choro, não é somente o espetáculo em relação a nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Não é sobre o evento, mas é sobre Ele, é sobre quando Ele vem e o que Ele está fazendo. E enquanto estamos adorando, Ele está agindo. Ele está operando aqui neste ambiente ou em algum outro lugar que está ligado contigo. Quantas pessoas temos orado que estão no hospital? Quantas pessoas temos orado que pedem oração para você? E na sua adoração você pode dizer: Senhor, visita o José, visita a Maria, visita o Juliano, a Dai, visita, Senhor, os meus irmãos. E quando nós adentramos nessa atmosfera de adoração, de fato, nos rendemos àquilo que a palavra de Deus nos fala. Quando você fica aqui na hora do louvor, achando simplesmente que estou esperando a mensagem chegar, você está se bloqueando para aquilo que Deus está fazendo. É que Deus, Ele não vai fazer, irmãos. A gente usa a expressão: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Nós colocamos sempre o futuro, mas isso é coisa nossa. Porque para Deus não há futuro. Para Deus não há futuro. Para Deus não é amanhã. Deus é atemporal. Deus, Ele é eterno. Ele está fazendo agora. Ele está fazendo agora. E se você conseguir compreender isso, se você alinhar o seu coração, o seu entendimento, se você alinhar o seu coração, sabe, o seu entendimento, ao invés de você ficar falando: Senhor, um dia você vai fazer, um dia você vai fazer, um dia você vai fazer, se você começar a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já fez, eu sei que o Senhor já transformou, eu sei que o Senhor já transformou a minha vida, eu sei que o Senhor já transformou a vida do José, eu sei que o Senhor já transformou a vida do João, eu sei que o Senhor já transformou a vida da Maria, eu sei que o Senhor já transformou a vida do meu marido, a vida da minha esposa. Eu sei, Senhor, que o Senhor já... Por que você sabe? Porque você sabe quem Ele é. E o livro de Daniel deixa claro: aqueles que conhecem o seu Deus aumentará suas forças e farão proezas. Agora nós ficamos falando sempre: Deus vai fazer o ano que vem, Deus vai fazer um dia, Deus vai fazer, Deus quer fazer hoje. Agora nós ficamos perdendo tempo, nós ficamos perdidos em não entender a nossa imagem. Nós somos criados à imagem e semelhança do Eterno. Em Cristo Jesus foi redimido essa realidade. O que é que eu e você precisamos fazer na adoração? Confiar naquilo que Ele disse sobre isso. Confiar naquilo que Ele disse sobre você. A nossa maior dificuldade, irmãos, não é descansar em quem Deus é. Tanto que a maioria de nós aqui estamos aqui esperando morrer para conhecer Jesus, para conhecer Deus. A maior parte das igrejas estão esperando morrer para ir para os céus. A promessa é somente posterior. A promessa é somente quando partirmos. Mas a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala que Deus manifestou em carne, revelou-se para o homem em carne. A promessa dele ainda é que você conheça Ele aqui. Que você conheça Ele aqui na terra.
que você caminhe com Ele aqui na terra. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deseja que você esteja com Ele nessa caminhada, porque Ele está aí. É somente você que está desatento, você está distraído. Você está simplesmente aceitando o que te disseram em muitas religiões. Como o Senhor te vê, como Ele te vê, é o que determina a eternidade sobre a sua vida. Agora, como você se vê, sempre vai trazer crises de identidade, se não estiver alinhado com o propósito dEle. O marido que não se vê como um provedor, o marido que não se vê como um sacerdote, o marido que não se vê como um homem, como um macho da casa, vai trazer dores para dentro de sua casa, vai trazer dores para sobre a sua esposa, vai trazer dores para os seus filhos, para os seus netos, porque vai ser um homem passivo. Não é um homem pacífico, um homem passivo, um homem covarde, um homem que vai retroceder sempre, que vai desistir na primeira luta, que não vai levantar a cabeça e dizer: eu estou disposto a morrer pela minha casa, estou disposto a morrer pela minha família. Um homem que não permite que a sua identidade seja redimida, ele vai viver neste lugar. A mesma coisa da mulher. A mulher que tem crise de identidade, que tem dificuldade com a sua autoimagem, sabe o que ela vai querer fazer? Ocupar o lugar do homem. Dificilmente você vai encontrar uma mulher com dificuldade, com crise de identidade, que não esteja no lugar do homem. Vai estar vivendo, querendo fazer aquilo que o homem deveria fazer, ocupando o espaço dele. E o que é que vai se colher com isso? Vai colher simplesmente, irmãos, o fruto da desobediência. Crises, doenças, enfermidades, escassez. Não há o melhor dentro de um casamento, dentro de uma família. O homem não é melhor, nem a mulher é melhor. Não é sobre isso, não é sobre a ideia do empoderamento feminino, e nem tampouco a ideia de machismo. Não é sobre isso, é sobre princípios. É sobre funcionalidade, é sobre o homem para o que foi formado e a mulher para o que foi formado. E se isso se substituir, vai entrar em crise os dois. A enfermidade vai tomar conta de você. Isso não pode, não tem como você afastar uma coisa da outra. Mas então, o que é que Jesus, o que é que Deus faz nessa crise de identidade que o homem, que a humanidade caminhava, ou caminha ainda até hoje? O que é que inventamos durante a história para arrumar essa nossa crise de identidade? Criamos filosofias, criamos discursos de lideranças, criamos religiões, criamos estilos na caminhada para tentar sair da crise de identidade. Mas essa crise de identidade fala a respeito de você contrariar aquilo que Deus disse sobre você. E se você que é homem, olha para o espelho e não se vê como homem, como Deus te criou, responsável, provedor, no nome de Jesus, essa é uma noite de você rever os teus conceitos com o Senhor. Você que é mulher, que se olha no espelho e começa, né, você enche o pulmão de: não, se não sou eu aqui, nada acontece. No nome de Jesus, eu quero te dizer que essa noite é uma noite de você rever os teus conceitos. Porque se assim está errado. E você pode continuar assim, se você quiser continuar colhendo o que você está colhendo, você pode continuar assim. Agora eu quero te dizer, os frutos disso, uma hora,
vai pesar tanto sobre você que é impossível continuar. O homem precisa vestir as calças. Olha que palavra linda de Natal. Como o Papai Noel. Deixa eu ajudar aqui no Natal. Deixa eu ajudar no Natal. O homem precisa vestir as calças. Porque, irmãos, olha, o Rio Grande do Sul é um estado, é um estado de homens e mulheres guerreiras, amém? Amém? E eu me orgulho, né? Um orgulho santo, se podemos dizer assim. Eita Jesus! Um orgulho santo de Deus ter me trazido para essa terra. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de homens e mulheres guerreiras, guerreiras e guerreiros. Homens e mulheres que não têm assim, ó, não arregam, não se afrouxa, amém? Mas a maior dificuldade que eu vejo no estado é cada um assumir o seu lugar. A maior dificuldade que eu vejo no nosso estado, e nós estamos lidando com casamento já tem alguns anos, o ministério é cada um ir para o seu lugar. Porque a prosperidade, o avanço do reino, o movimento do reino é quando nós entendemos quem somos em Deus. E somos bênçãos na família. Porque que normalmente porque somos guerreiros e guerreiras, estamos atravessando um na frente do outro. Aí queremos determinar naquilo que o outro deveria liderar e o outro liderar no lugar onde não deveria liderar. Entendeu? É o homem escolhendo a cor da toalha de casa e a mulher, né? Essas coisas assim, não, mas não tem nenhum problema, irmão. Você pode continuar escolhendo, não há nenhuma dificuldade. Não, só foi um exemplo para ficar melhor didático, amém? Não há nenhum problema quanto a isso, é bênção de Deus. Mas mais profundo é você, o homem, abrir mão de entender que Ele é o provedor, de que Ele precisa tomar a frente, Ele precisa ser o primeiro a tomar a cacetada. Que quando precisar orar, não é mandar a mulher ir para o culto de oração. É ele acordar pela madrugada e dobrar o seu joelho e orar. Quando precisar jejuar, que ele seja o primeiro a jejuar. Amém? A mulher, ela vai sentir primeiro, claro, óbvio. Ela vai sentir primeiro, ela vai sentir para poder te incentivar a estar. Então não menospreze os dons que Deus deu à mulher. O sexto sentido lá, feminino, é real. Isso é discernimento. E quem negligencia esse discernimento se ferra. Quem já se ferrou aqui? Os homens, levanta a mão. Os homens, quem já se ferrou? Isso. Os outros, não sei por que não levantou. Né? A gente passa um tempo na caminhada para poder entender esses princípios. Discernimento, as mulheres têm isso de sobra que Deus deu, amém? E aí o que acontece? O que é que Deus fez então para redimir esta autoimagem nossa, que a filosofia, que as religiões tentaram estragar ou mentir para nós? Como é que a filosofia mentiu? Muitas filosofias na época, na era medieval ali foi criada, simplesmente, não, você tem que ter para ser alguma coisa. E muita ideia de você ter sem ser, sem você entender quem você é, sem identidade. Essas foram as mentiras. E o que é que Deus preparou para nós? Deus preparou Lucas capítulo 2, que foi lido aqui no início. Abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 2. O filho, no verso 1 ao verso 7, vai nos falar de como Deus vem e redefine a autoimagem da humanidade. Deus se fazendo carne, se fazendo humano. Isso era loucura para as religiões daqueles dias e para hoje também.
É mais fácil nós crermos que um homem se transformou em Deus. É mais fácil, as religiões vão dizer que homens, pelos seus feitos, pelas suas obras, pelos seus grandes feitos, chegaram à estatura de semideuses ou de deuses. Hércules e outros mais eram aqueles que chegaram à estatura de divindade por aquilo que eles fizeram. Agora a Bíblia me apresenta que Deus, o Eterno, Ele se fez carne e habitou entre nós. Segundo João capítulo 1, verso 14. E aqui nós vimos essa manifestação. Lucas capítulo 2, verso 1 diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertenciam à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como é que Deus resolve a nossa autoimagem? Ele se faz carne. Ele se faz carne para dizer que não era mal, que não era maligno ser humano. Ele se faz carne para nos dizer que aquilo que ele criou lá no Gênesis capítulo 1, aquilo que ele disse em Gênesis capítulo 1, ele completa. Muitas ideias é que Deus desistiu da criação, Deus desistiu da humanidade em Gênesis capítulo 3. Mas a Bíblia me apresenta que Deus, Ele vem redimir a humanidade na pessoa de Cristo Jesus. Se você buscar, dar uma lida no livro de Hebreus, você vai ver que Cristo Jesus é tido como o segundo Adão. E vai dizer também que por um homem entrou o pecado na terra. Por um homem chamado Adão entrou o pecado na terra. Por um homem chamado Jesus entrou a salvação sobre a terra. Dentro na mesma balança, todos foram subjugados ao pecado em Adão. Na pessoa de Cristo Jesus, todos recebem a oportunidade de remissão. Na pessoa de Cristo Jesus. O maior confronto do Natal não é a guirlanda empendurada nas portas, não é o pisca-pisca, não é as bolinhas de Natal colorida, não é o presépio. Não sei por que crente tem dificuldade com presépio. Rapaz, não sei por que crente não gosta de presépio. O maior confronto não é esse. O maior confronto não é sobre as religiões pagãs que adentraram dentro do cristianismo. E nos últimos 20 anos temos comido bastante sobre isso e temos esquecido da essência de que Jesus nasceu. O maior confronto do Natal é o nascimento de uma nova identidade que Deus traz na pessoa de Cristo Jesus para a humanidade.
ele nos permite a refletir sobre, a humanidade não se perdeu, a humanidade não é simplesmente um lixo, não. Ele se fez carne. E diferente do gnosticismo que acredita que Jesus ressuscitou simplesmente em espírito, que não há matéria nele, não houve nada, só que se esqueceram de ler a narrativa de quando ele entrou, nos momentos que os discípulos estavam reunidos e que ele estendeu as mãos e falou: põe a mão aqui nas minhas cicatrizes. Era a mesma matéria. A matéria foi redimida. Em quem? Em Cristo. Nele, por ele e para ele. Convergermos a remissão, a desintoxicação da nossa imagem na pessoa de Cristo Jesus é necessário, irmãos. João capítulo 1, verso 12 diz: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A máxima então é que antes éramos só criaturas. A imagem do ser humano era obra criada das mãos de um Deus, obra criada da mão do Criador, onde cada divindade assumia a sua paternidade. Mas agora nós estamos vendo que Cristo Jesus, ele vem e ele fala: olha, todo aquele que me aceitar, não é meu seguidor, não será o meu adorador, não será o meu seguidor, será meu filho, será o meu filho. Muda. Não estamos falando de adeptos religiosos, não estamos falando de seguidores de uma religião, estamos falando de algo mais genético, estamos falando de filho. A identidade agora que ele vem redimir é uma identidade de filho. Como você se vê, não vai mudar quem Deus é, mas muda o quanto você pode experimentar dele, como um pai, ou simplesmente como um Deus que está distante, como a maioria das pessoas acreditam. Um Deus que de repente pode ser que a gente se encontre quando a gente morrer, se for verdade. A questão é que, se você esperar para o final, você pode ter surpresas. E com certeza terá surpresas. Segundo as Escrituras. Agora, se você se permitir a conhecê-lo, a caminhar com ele, se você se permitir que ele cure a forma que você se vê, a maneira que você aceitou quem você é, irmãos, o que eu tenho escutado de pessoas: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo. A pessoa errou, a pessoa pecou, a pessoa mentiu, a pessoa traiu. Eu sou assim mesmo, meu pai era assim, meu avô era assim. Ei, você não é assim. Seu comportamento não determina a sua identidade. As suas atitudes não determinam a sua identidade. As atitudes podem ser mudadas. Comportamentos podem ser mudados. É o que Cristo vem fazer. Nos dá uma oportunidade de mudarmos a nossa forma de nos ver. Porque Ele já nos vê como filhos. Enquanto muitos não acreditavam em você nesse ano de 2025, Ele acreditava em você. Dos 4 casais que estavam aqui
dos 3, né? Teve um que não estava, que nós casamos no mês de setembro, novembro, me ajuda? Quando? Novembro, isso. No mês de novembro, 29 de novembro, que nós casamos em novembro. Dos 4 casais, eles podem testemunhar. Quantos acreditavam que eles seriam família? Poucos, irmãos. Ou quase ninguém. Alguns de vocês aqui começaram 2025, nem vocês mais estavam acreditando em vocês. Vocês começaram 2025 e nem acreditavam em vocês. O que é que eu estou chegando agora no final de 25 para dizer para você? É que Cristo, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele acreditou na sua vida. E eu sei que há momentos da nossa caminhada que a gente não consegue. A gente se olha no espelho e a gente fala, pô, não dá mais, Senhor. Eu já confessei aqui para vocês, já compartilhei e confessei aqui, que teve momentos de orar, falar, Senhor, me leva. Porque desse jeito não dá mais. Há momentos, mas a vida é essa? Não. A vida me exige, te exige a assumir o lugar onde Deus disse que você é. E o Senhor, Ele te chama de filho. O Senhor, Ele fala que você é um homem, uma mulher amada por Ele. É o Senhor que determinou isso. E nenhum homem, nenhuma religião pode tirar isso de cima de você. E nenhuma circunstância pode tirar isso de cima de você. Em Números capítulo 13, nós vimos que aquela nação tinha promessas. O que é que faltava nelas? Lembra Números capítulo 13, 33? Eles tinham promessas, como muitos de nós aqui temos. O que é que faltava neles? Identidade. Eles faltavam se ver como Deus via eles. Em Números 13, verso 33. Por que eles não assumiram aquilo que Deus disse que era deles? Porque eles não se viam como Deus via eles. Deus já via eles donos, possuindo aquilo que era deles. E eles não se viam, eles se viam como gafanhotos, se viam como nada. Se viam como coitados. Aqueles lá são mais fortes, aqueles lá têm mais poder, aqueles de lá sim. Agora Jesus vem e Jesus redime uma identidade para mim e para você. Nós tínhamos promessas na pessoa de Abraão, Gênesis capítulo 12. Nós tínhamos promessas através de Abraão, Gênesis capítulo 12. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti, Abraão. Não fala que eram todas as famílias israelitas, não fala que eram todas as famílias judias. Fala que todas as famílias da terra, você está na terra? Está na terra? Serão abençoados por ti, Abraão, o pai da fé. E o que acontece? Nós tínhamos promessas, sim. Conseguimos viver? Não. Agora o que Jesus vem fazer? Por que nós não conseguimos viver? Não tínhamos uma identidade, não tínhamos uma imagem restaurada. Não tínhamos uma imagem restaurada. Achávamos simplesmente que éramos gafanhotos. O não merecimento. Pastor, mas todos nós somos pecadores, como a Bíblia fala, todos nós somos. Claro que somos pecadores, irmãos, redimidos. Amém? Pecadores redimidos. Se você quer continuar sendo um pecador desgraçado, é um problema seu. Mas a graça chegou sobre a nossa vida. Pela graça sois salvos. Você compreender que Deus Ele te vê como um filho e Ele estendeu sobre você filiação, paternidade sobre a sua vida e fala que você é amado, é o mínimo que eu e você podemos assumir a nossa posição. A convergência, o sair de um lugar de promessa e ir para um lugar de identidade, é a virada.
É o que Deus nos convida. É o que o Pai nos chama. Eu e você não podemos continuar a caminhar simplesmente, amados, pelo que o inimigo, ele semeou na nossa cabeça. Romanos capítulo 8, verso 15. Você pode abrir aí, ou as meninas me ajudarem aqui. Romanos capítulo 8, verso 15. Oito, 15. Botou ali? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em? Mas recebeste o espírito de filhos, pelo qual clamamos. O qual clamamos? No verso 13 diz... No verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, como estamos vendo aqui, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Onde é que o Natal, irmão, se encaixa? É que no Natal, o Pai enviou o Filho. O Pai manifestou-se na pessoa de Cristo Jesus, para nos ensinar que Ele ama a humanidade. Ele ama você, Ele me ama. E eu e você não podemos resistir, não podemos permanecer resistindo a esta realidade. O Natal significa, simboliza família à mesa. Na minha casa ou onde eu vou estar com minha família, nós não vamos fazer culto ao Papai Noel, nem à guirlanda, nem ao pisca-pisca, nem as bolinhas de Natal, que é linda demais, eu amo demais. Eu acho lindo uma casa organizada, luzes piscando. É melhor do que trevas. É melhor do que você entrar e aquele tufo lá dentro. O Natal é família à mesa, é família. Onde eu estiver, nós vamos estar honrando aquele que nasceu, para dizer que eu sou amado. Porque se você parar para analisar, Ele olhou a gente lá de cima e falou assim: puxa, como eles estão se perdendo, como eles estão perdidos, como eles estão atirando para tudo que é lado. As religiões estavam de tal forma desorientadas que elas sacrificavam a si mesmas. Apresentavam os seus filhos nos fornos, apresentavam em sacrifício suas crianças. Apresentava o ser humano, apresentava o outro, o amigo, apresentava o vizinho para ser queimado. A religião daqueles dias ensinavam que isso levava o homem a transcender, menosprezar a humanidade. E aí ele vem e se faz carne. Ele vem e caminha 30 anos, 33 anos aqui. 30 anos como se ninguém o conhecesse. Aos 30, manifesta-se seu ministério. Aos 33, cumpre o seu propósito.
Você já parou para pensar em um Deus que se fez carne por amor de você? Você já parou para pensar em um Deus que te amou de tal forma, que deixou tudo lá, deixou o seu poder, deixou a sua glória, para habitar como eu e você aqui na terra, sentindo sede, fome, sono, tendo que passar pelas mesmas provações, pelas mesmas situações que eu e você passamos? Você já parou para pensar em um Deus que fez isso? Esse é o nosso Deus. E isso tudo Ele fez para quê? Para te dizer o quanto Ele te ama. Isso tudo Ele fez para te dizer o quanto Ele te ama. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Natal não é sobre uma festa pagã, irmãos. O Natal não é sobre festa pagã. O Natal é consciência de quem Ele veio. De quem é que veio. Natal é você reunir a sua família ao redor da mesa. Ou você sentar com uma família. Nós entendemos que às vezes nem todos aqui têm famílias por perto, alguns vieram de longe, alguns estão sozinhos na cidade. Mas sabe, ainda assim Jesus está contigo, Ele é tua família. De repente, senta naquele dia ali. Se você não tem nenhuma amizade, não tem ninguém, convida Ele para estar ali. Celebra Ele. Se você tem pessoas, se você tem amigos, se você tem família, meu irmão, celebre. Convide eles para estar com você. Não é sobre paganismo, é sobre a verdade. Família à mesa. E Jesus sendo esse motivo, Ele veio para que pudéssemos sermos um. Irmão, olha só, se você não tem coragem de convidar Ele para sentar na sua mesa, para celebrar com Ele, o que você espera? O que você espera? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum costume de pensar no Natal. Eu quero te desafiar a pensar no Natal esse ano. Ah, pastor, eu vou assistir, eu vou para não sei aonde. Ah, eu vou para a praia. Celebre o Natal. Celebre o Natal. Ensina teus filhos que naquela noite vocês estão trazendo à memória. Está trazendo à memória o nascimento de Jesus. Não é pecado isso, irmão. É pecado você ir se ajoelhar diante do Papai Noel, achando que ele vai te dar alguma coisa. Amém? Pecado é você ir pedir alguma coisa para Papai Noel, né? A gente já idoso aí já pedindo coisa para Papai Noel. Aí é pecado, porque é demais, né? Mas reúna a sua família, presenteie, abrace, ame, compre o peru. Não dá para comprar o peru, pastor, esse ano, compra o Chester. Não dá para comprar o Chester, pastor, compra a galinha. Dá para comprar galinha? Dá para comprar galinha? Quem dá para comprar galinha? Levanta a mão. Amém? Então pronto, compra um frango. Compra um frango, faz uma batata, faz algumas coisas, entendeu? Visita o Vini e a Marina, vai ter cuca ali na casa deles.
Cuca vai ter. Por que não, irmãos? Só quero te perguntar, por que não? Por que não celebrar algo tão precioso? Ah, pastor, para mim falaram que era uma data pagã. Mas você vai estar adorando os deuses lá, pagão? Você vai estar invocando quem? Vai estar adorando a quem? Vai estar celebrando quem? Jesus. Jesus. Essa mesma história aplicaram também na natureza, no nosso país. Deram as cachoeiras a divindade X, os rios a divindade X, o mar a divindade X, não sei o que, as entidades, não sei o que, deram tudo. E aí os crentes não vão na praia? Se for na praia, tá lá, hein? E aí? Vai tomar banho de rio? Tá lá também, hein? Cachoeira, quem gosta de cachoeira aí? Um riozinho, igual cachoeira linda. Ô irmão, essa autoridade que você tem para desfrutar lá no rio, na cachoeira e na praia, por que você não estabelece essa autoridade na sua casa, na sua mesa, e dizer assim: aqui não entra ninguém, aqui é só Cristo Jesus na minha mesa? Por que não? Por que você não vai presentear os seus irmãos? Por que você não presenteia a sua esposa? Não presenteia os seus filhos? Por que não? Por que não fazer uma janta linda e maravilhosa e convidar aquelas pessoas que falaram mal de você durante o ano? Deixa Deus me usar. Por que não? Ô crente, mas vamos. É demais? Demais o quê? Não é demais não. Quem lembra aí de pessoas que falou mal de você o ano? Quem lembra? Levanta a mão. Lembra de alguns aí? Estão vivos? Então, por que não presenteia eles? Leva um presente de Natal. Esse é o sentido do Natal. É Cristo nos dando uma nova identidade. Quer dizer, eu não guardo mágoa, não guardo rancor, eu perdoo e me disponho. Por que você não compra um presente para aquele colega do seu trabalho lá, que te esticou esse ano, mas aprontou contigo esse ano? Aí você vai terminar tudo agora, quinta, sexta-feira, leva um panetone diferenciado, um trunfado para ele, para ela. E aí, o que é que você acha? Leva uma caixinha de Ferraro, como é que é? Ferreiro, os irmãos sabem até o nome, ó. Ferreiro, isso! Leva uma caixinha de Ferreiro. Que vocês acham, gente? Vamos fazer umas doideiras esse ano? O que vocês acham de nós fazer umas doideiras dessa? Quem lembra daquela pessoa do trabalho, família? Quem tem uma cunhada que fala mal de ti? Não levanta a mão, não. Não levanta a mão, não levanta a mão. Sabe aquela cunhada que falou mal de ti esse ano inteiro no grupo do Whats? Sabe aquela cunhada? Compra um perfume. Isso é uma benção melhor ainda. Entendeu? O desafio é você presentear aquela abençoada. Amém? Sabe aquele cunhado, irmão? Aquela cunhada que te infernizou, leva um presente para ela, para ele. Sabe a sogra que falou que você não sabe fazer comida, que você não cozinha bem? Sabe a sogra que te instiga? Sabe quem é, né, Patrick? Patrick, sabe aquela sogra que diz que... Sabe o que você faz? Prepara uma mesa e convida ela. Já estou vendo que ela está feliz já ali. Convida ela, senta ela na mesa e apresenta o melhor. Ei, irmão, por que vocês estão murchando? Vamos!
Natal, gente! Uma nova identidade. Os irmãos vão começar a cruzar os braços. Quando começa a cruzar o braço, é porque não está mais na conversa. Quer dizer que não faz parte mais. Irmão, descruza o braço, Elmo. Vamos fazer isso esse ano. Vamos fazer umas doideiras dessa? Eu vou levar uns 2 presentes pra gente que só Jesus na minha vida. O que eu quero dizer para você, queridos, é que não dá para nós abrirmos mãos dessa nova identidade. É sermos diferentes. Não é parecer diferente. Não é simplesmente eu vir num culto no domingo à noite o ano inteiro, mas eu fazer algo diferente para o próximo. Foi isso que Jesus nos apresentou. Foi isso que o Pai nos apresentou. Muitos falavam sobre a bondade, muitos falavam sobre amor, muitos falavam sobre reconciliação, mas só Ele manifestado, só Ele na cruz, só Ele ressurreto, tornou isso uma verdade, uma realidade, para que eu e você pudéssemos viver, sendo diferente. Não adianta você mandar um áudiozinho para as pessoas que te perturbaram o ano inteiro, dizendo, Jesus te ama. Não, todo mundo sabe, até o diabo sabe que Jesus ama. Cristo em nós nos faz amar o outro. Não nos faz falar que Jesus ama, irmão. É Cristo em nós. Esse é o sentido do Natal. Não adianta os evangélicos ficar presos na guirlanda, no pisca-pisca e nas bolinhas de Natal e não viver a realidade do Cristo. Feche os teus olhos nessa noite, no nome de Jesus. Te louvamos, Senhor.